E aí, diariamente, a gente acompanha, né, muitas notícias dando conta que a carga tributária aqui no Brasil é uma das mais altas do mundo. Há muitos mitos, né, em relação a esse assunto. De fato, esse é o cenário que a gente encontra na prática, né, para a gente começar a detalhar um pouquinho desse universo. Sim, sim. Infelizmente, o empresário brasileiro, ele sofre com uma carga tributária muito alta. Para termos uma ideia, falando em números, o Brasil de fato é um dos países com a maior carga tributária do mundo. É cerca de 34% do PIB nacional. Para a gente ter uma ideia de valores, o PIB acumulado aqui nesse primeiro trimestre de 2022 foi cerca de 2,4 trilhões. Então, de fato, a carga tributária é muito alta. E isso é um grande desafio para o empresário brasileiro, porque além de se preocupar com a sua atividade principal, ele tem que estar sempre atento ao quê? Ao pagamento dos tributos, né? E como se não bastasse essa alta carga tributária, existem as chamadas obrigações acessórias. E aí o pessoal me fala, Yane, o que é isso? O que é obrigação acessória? Obrigação acessória são as inúmeras declarações que o empresário ele tem que encaminhar mensalmente para o fisco, né? Essas, voltando em números, isso representa cerca de 1.500 horas ao ano de tempo gasto para fazer e encaminhar as declarações, né? Esse relatório foi um relatório divulgado pelo Banco Mundial. Então, de fato, é um tempo gasto que ele poderia estar utilizando em sua atividade. Isso representa custos para o empresário, né? Além da, já engrenando aqui as questões de todas as dificuldades do empresário para a gente começar, além da alta carga tributária, além dessas dificuldades com obrigações acessórias, a gente tem uma outra questão também muito importante, que é a complexidade das normas tributárias. Além da grande quantidade de legislação, porque a gente tem a tributação estadual, municipal, a nacional, a gente ainda tem a questão das mudanças constantes, né? Quando a gente busca, por exemplo, aqui no estado, o ICMS, que é um imposto assim, de grandes problemas, vamos dizer assim, a gente tem alteração legislativa praticamente semanalmente. É difícil aqui no estado a gente não ter uma semana que tenha uma alteração. Então, é muito complicado para o empresário ele ter que acompanhar todas essas situações, né? Toda essa complexidade de normas, toda essa burocracia de declarações. Então, é comum o empresário ele acabar pagando muito mais do que o devido. E o pior, às vezes acabar cometendo uma infração que ele nem imaginava que estava cometendo, né? Aqui em Mato Grosso, nós passamos recentemente mudanças, sobretudo na questão do ICMS, doutora. Sim, sim. Até que ponto isso traz, digamos, um cenário favorável ao Estado, quando comparado aos demais? Olha, assim, a questão do ICMS é uma questão bem interessante, porque, assim, eu gosto até de ressaltar. O ICMS é um exemplo de um imposto estadual em que ele tem as regulamentações por cada estado. Então, hoje, gente, 26 estados, mais o Distrito Federal, são 27 regulamentações diferentes. Sim. Então, é bem complicado, porque quando a gente trabalha com ICMS, a gente também está trabalhando com circulação de mercadorias de estado para estado. Então, eu tenho que trabalhar com a minha legislação, por exemplo, do estado de Mato Grosso, com a legislação do destino, do estado de destino. Então, a complexidade dessas divergências de normas e as lacunas que isso representa é muito complicado, né? Então, assim, o principal ponto, vamos dizer, de uma busca, de uma melhora na legislação seria, de uma certa forma, buscar uma uniformização. Claro que as alíquotas vão variar de estado a estado, a gente tem que respeitar a competência de cada ente, mas é muito importante ter para o contribuinte, para o empresário, ele ter essa tranquilidade de, olha, estou cumprindo essa norma e essa norma está certa porque eu tenho uma legislação, né, estável que embasa essa questão. Sim. Em relação ao custo disso para as empresas, é possível a gente mensurar o quanto essas obrigações acessórias demandam custos ali para essas empresas? Uma porcentagem assim do custo ali mensal de uma empresa? É possível fazer essa comparação ou depende muito, né, de setor? Como é que funciona isso? Depende muito do setor e do porte da empresa. Então, a gente não tem nem como estabelecer um percentual, porque a gente tem de microempresas a empresas de grande porte. Então, isso vai variar muito do tamanho da empresa, da quantidade, do volume de operações da empresa e da estrutura que ela tem que ter por trás para conseguir operacionalizar isso. Então, assim, só a título de exemplo, por exemplo, uma empresa menor, ela consegue ter uma contabilidade que faz a parte contábil, vamos dizer assim, dela. Uma empresa, às vezes, de um porte maior, ela precisa ter um representante da contabilidade dentro da empresa para conseguir acompanhar mais de perto. Então, tudo isso
obviamente vai representar custo. Quanto maior, quanto mais CNPJs, maior é o custo. Então é meio, depende, né, de cada caso. Mas independente do porte, seja ali uma pequena empresa, uma microempresa, sempre nós teremos essas obrigações acessórias. Sempre a gente vai ter isso ali em maior ou menor proporção. Sempre. Essas obrigações acessórias, elas na verdade, um grande ponto da nossa tributação em si, porque ela representa a falta dela, o atraso dessas obrigações, dessas declarações, elas representam multas, e multas bem altas. Então, se você atrasou um dia, você já pode estar incidindo em uma multa, né? Então, isso vai variar, o valor vai variar muito, mas, em geral, são multas pesadas para o empresário, que às vezes, por exemplo, um descuido se esqueceu, né, de algo. Agora, doutor, ainda com essa gama de tributos, essas obrigatoriedades que a gente tem, pensando nesse cenário, é possível evitar o pagamento de uma carga tributária maior que o devido? Com certeza, é possível sim evitar, mas a gente tem que contar com o auxílio de um profissional especialista na área tributária. Por que isso? Porque a gente tem vários fatores que fazem uma tributação ser maior que o devido. E o profissional especialista na área tributária, ele vai fazer uma análise de 2 pontos. Uma preventiva. O que é isso? Eu vou analisar a empresa, eu vou encontrar pontos que podem ocasionar autuações fiscais. E eu vou corrigir esses pontos. E o outro é fazer um estudo com base na empresa, com base na prática da empresa. Eu vou fazer um estudo e buscar reduções de custos tributários. Para a gente ter uma ideia, hoje os maiores fatores de redução de custos tributários, eles estão ligados a questões que têm que ser judicializadas. Por quê, Yane? Porque o fisco ele tem um entendimento sobre vários fatos que consideram tributáveis ou tributáveis com uma alíquota X, com um percentual X. Quando eu pego essa questão e judicializo, eu entro na justiça, eu consigo, em grande parte das vezes, reduzir esse custo tributário, reduzir esse percentual, ou mesmo classificar aquele fato como não tributável. Isso são entendimentos do judiciário que muitas vezes são reiterados e constantes. Só que para isso eu preciso entrar com uma ação judicial. Né? E aí vem aquela grande questão. Quando eu entro com uma ação judicial, os efeitos, aquela decisão favorável que eu tenho, o benefício de redução que eu tenho é para a minha empresa. Eu não consigo estender para as outras. Por isso, a importância de você verificar um profissional especialista, verificar a oportunidade na empresa e entrar com a ação para fazer com que ela tenha esse benefício de redução. Né? E assim, é um outro ponto muito importante disso que você falou, que tem essa questão da energia, tem a questão do ICMS também, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Enfim, por muito tempo as ações, elas vão tendo efeitos, as ações individuais que cada contribuinte entra. Então é importante ele estar sempre atento e entrar assim que possível, assim que se verificar essa oportunidade, porque ele ainda tem possibilidade de restituir o passado. E isso é muito interessante quando a gente fala de valores, né? Você restituir o passado e cuidar do tempo presente e futuro, né? E quando, por exemplo, existe uma decisão que ela acaba tendo essa repercussão geral, ela geralmente vem com uma chamada modulação de efeitos. Yane, o que é isso? O que é modulação de efeitos? Os tribunais superiores, eles vão falar geralmente, essa decisão, ela é válida, eu entendo isso como constitucional ou como não constitucional, mas ela vai valer daqui, em geral, o que eles fazem? Vai valer daqui para frente, ou vai valer da data tal data, da data do julgamento, enfim, ele coloca modulações que fazem com que quem não entrou com a ação, ela consiga só daqui para frente, ou só de um tempo específico para frente, e ela perde aquele passado, que é o grande montante para as empresas, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento às oportunidades do nosso segmento. Agora, doutora, a gente sabe que tem esse viés de compensação, mas a gente sabe também que tem uma cultura no brasileiro, de uma certa forma, que é o deixa para lá. O que a senhora diria para aquelas pessoas que têm essa condição de repente, ter os seus impostos aliviados, digamos assim, e tem aquela cultura de que isso vai demandar muito tempo, né? O que a senhora diria para essas pessoas em termos de empresas, de tocar de repente uma ação para frente no sentido de reaver algum tipo de reajuste? Eu gosto sempre de falar que, na minha opinião, os grandes obstáculos do empresário brasileiro é o medo. Né? Ele tem um medo absurdo da fiscalização ir atrás dele, da fiscalização bater na porta no outro dia falando, olha, você tentou recuperar tributo, pois eu vou aqui cobrar de você.
E uma outra grande questão é o costume. É o costume de você buscar formas de economizar somente no âmbito da contabilidade, né? E aqui eu gosto de abrir 2 parênteses. A questão do medo é um grande mito o empresário ele achar que porque ele fez um processo de recuperação, de uma tentativa de redução de carga tributária, ele vai ser autuado, ele vai ser perseguido, né? O fisco hoje, né, tanto o estadual, o municipal, o nacional, a Receita Federal, ela trabalha muito com tecnologia. Então, por que, Iane? Por que ela está investindo tanto em tecnologia para complicar a vida de todo mundo? Na verdade, é porque existem muitas empresas ativas e não é possível a Receita fazer uma fiscalização porta a porta, por exemplo, né? Então, o que ela faz? Ela utiliza essa tecnologia somada com as escriturações, que são as declarações, que são eletrônicas. Então, ela cruza essas informações e ali ela vai ter critérios pré-estabelecidos de quais as empresas que vão ser fiscalizadas. O fato de ter uma ação judicial não é um critério. O critério são informações que a Receita já tem, né? E aí, quando a gente trabalha aqui, fazendo também um ponto, quando a gente trabalha com ações judiciais, é a forma mais conservadora possível. Porque eu só vou agir administrativamente com o que eu tenho embasado em decisões judiciais, em que o judiciário me falou, olha, você pode fazer isso daqui, ó, tá ok. Então, tem muito mais segurança. Então, o medo, ele não se justifica. O costume de você tentar, do empresário tentar reduzir isso só no âmbito da contabilidade, esbarra numa questão muito importante que a gente tem que abordar também. O profissional contador é um profissional de suma importância para a empresa. A empresa, ela tem uma contabilidade parceira de confiança, com certeza ela já vai estar economizando por ter essa estrutura, por ter esses parceiros. Porém, a contabilidade, ela atua conforme as regulamentações da Receita, por exemplo. Ela não pode atuar contrário, porque se ela atuar de forma contrária, com certeza vai ter uma autuação na empresa. Então, o que ela faz? Ela vai buscar formas de colocar a empresa na forma mais econômica possível, nas questões tributárias, mas dentro do que a Receita Federal entende, né? E quando a gente fala de possibilidades de redução de carga tributária, a maior parte está exatamente nessa questão judicial. É de você entrar judicialmente para conseguir algo que a Receita entende que não, né? A Receita entende que não, às vezes por muitos anos, enquanto o judiciário entende que aquela questão não é tributável, né? A gente tem vários casos assim. E aí, você não entrar com essa ação vai representar que você vai ficar numa situação economicamente, né, viável, mas não a melhor possível para o seu empreendimento, né? Isso ao longo do tempo representa valores. Vamos lá, com certeza. A gente tem que estabelecer assim dois pontos para a gente responder essa pergunta. Primeiro, os riscos de eu entrar com uma ação, os riscos de eu buscar uma redução de carga tributária. Ele existe? Na verdade, é o que a gente falou. Ele não existe porque, na verdade, o que você vai buscar é uma decisão do judiciário te autorizando, vamos dizer assim, a trazer aquela redução para o âmbito administrativo. Quando que existe risco, Iane? Quando eu atuo por conta própria, contrário ao entendimento do fisco. O fisco entende A. Eu vou lá e quero fazer um B administrativamente por conta. O risco de autuação é enorme, com certeza. Mesmo que essa questão que o fisco entendeu, ela possa ser no judiciário, por exemplo, diferente, né? O judiciário entende da mesma forma que eu empresário. Mas se eu não tenho essa decisão, se eu não tenho algo para me embasar... Me resguardar também. Me resguardar e fazer com base em algo, em uma decisão judicial, com certeza vai ter autuação. Agora, se eu venho com para a parte administrativa, né? E quando eu falo parte administrativa ali no âmbito, por exemplo, dos fiscos, e trago, olha, estou fazendo isso aqui, estou tirando essa carga tributária, estou reduzindo esse percentual, porque eu tenho uma decisão favorável que me possibilita isso. Aí é isso, não há um risco, né? Agora, por exemplo, voltando para aquela outra parte, existem também as ações que, por exemplo, a própria fazenda, ela entra contra o contribuinte. E aí, geralmente, é aquela questão que a gente falou lá no comecinho, existem certas infrações que, às vezes, o próprio empresário, ele nem sabe que ele está cometendo e ele acaba sendo autuado. E dessa autuação, mais à frente, vira uma dívida e a fazenda, ela executa essa dívida. E aí sim, né? Aí vem toda aquela parte de constrição de bens, de negativação de nome, de protesto, e é toda uma complicação. Então, na verdade, é melhor você ir atrás de uma redução de forma confiável, de forma segura, do que você acabar deixando para lá, aumentando a carga tributária,
cometendo alguns erros ali na parte, né, tributária e sendo autuado e depois acabar tendo o fisco de a fato. chamada bola de neve, né? Para exatamente. o empresário corre o risco se não se atentar. Chegou a essa esses situação, a pontos. indicação então é procurar logo resolver, né, doutora? Isso, com certeza. Quando chega uma questão de autuação, de execuções, que já, vamos supor que a pessoa já está nessa situação, né? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, procurar um profissional advogado. Porque o profissional advogado, ele tem uma possibilidade de analisar essas autuações e verificar se há alguma inconsistência. Porque assim, a gente acha que não, mas existem possibilidades, porque a autuação, ela vem do quê? Olha, o fiscal, ele vai fazer uma análise e ele verifica que você tem algum erro de escrituração, ele tem algum entendimento que você cometeu algo contrário à legislação. Mas pode ser que, na verdade, ele teve um entendimento equivocado da prática da empresa, né? Então, você observar isso e ver se isso está regular é muito importante. Porque, às vezes, você consegue derrubar um auto, por quê? Por questões administrativamente mesmo. Exatamente. Foi alguma interpretação equivocada. E nas execuções, embora ela já seja um processo judicial, ele já está no âmbito já está mais avançado, eu também tenho possibilidades, porque, igual eu falei, a parte das ações judiciais, elas trabalham muito com constrição de bens. Então, ela causa muito problema inclusive, às vezes, para o sócio da empresa, né? Bloqueio de contas, bloqueio de investimentos, leilão, muitas vezes, de bens, ele penhora e após leiloa, protesto, negativações de nomes. Isso causa uma série de problemas na hora de negociar, né? Da parte de negociação. Então, também tem um profissional, ele vai ajudar tanto a minorar essas situações, quando inevitável, e muitas vezes encontrar pontos que possibilitam até mesmo extinguir esse débito. Porque assim, o débito, para ele ser executado, ele tem que cumprir várias formalidades. E muitas vezes acontece de não ser cumprido isso daí. Então, isso tem possibilidade também de ser discutível judicialmente. Então, é uma gama de situações que a gente tem que estar atento, né? Aqui tem uma participação, Panoc, Luiz Felipe, ele que é advogado também, doutor, ele é lá legal. de Rondonópolis, sempre nos acompanha. Eu vou ler um pouquinho do que ele falou aqui. As empresas realmente têm medo de ingressar com ações tributárias por conta das fiscalizações. O medo se estende também às liminares que são concedidas e cessam o recolhimento de parte ou da integralidade de algum tributo. O medo de uma sentença de mérito que derrube essa liminar e faça com que as empresas tenham que recolher o que foi suspenso de uma única vez, inviabilize muito o ingresso dessas ações. Acredito muito nesses tipos de ações e sei da viabilidade das mesmas. No entanto, esses medos, que é o que a doutora apontou também dos empresários, é que tornam muito pouco procuradas. Parabéns à doutora pelo esclarecimento a todos os ouvintes. E é um ponto também que ele destaca, imagino ser importante, né? A gente está meio por fora, né, Panoc? Mas uma sentença de mérito que derrube aquilo que foi suspenso lá atrás, obrigando o empresário a pagar tudo de uma vez. Então, de fato, isso também é um temor, doutora. Isso, olha, essa é uma questão muito bacana que foi abordada, merece um ponto, porque assim, realmente é um outro medo quando a gente entra nessa questão judicial, o empresário ele tem esse medo, olha, mas e aí, a liminar é um fato muito bom, é uma coisa muito importante, por quê? Porque eu consigo antecipar os efeitos, como o doutor disse, mas existe aquela preocupação, mas e aí, se cair essa liminar, eu vou ter que pagar tudo, vai complicar toda a minha vida. Então assim, acho que também é muito importante a gente esclarecer todas as situações para o cliente, é fundamental para o empresário, e a gente conversar com ele o seguinte, olha, essa antecipação, de fato, ela não tem, a gente fala que ela é o caráter precário. O que é isso? Ela pode ser derrubada. Embora, habitualmente, é difícil isso acontecer, mas pode ser. Pode ser, então é importante a gente abordar esse ponto. Só que existem alguns pontos que, assim, que o empresário, ele também tem benefícios com essa antecipação, porque vamos colocar alguns pontos. Quando eu tenho uma antecipação e eu, por exemplo, eu deixo de recolher um tributo ou eu reduzo com uma carga menor, esse valor, essa economia, essa redução de custos tributários, ela representa para mim fluxo de caixa. Então eu sempre converso com o empresário. O que é o melhor dos mundos? É você pegar esse valor e você investir. E você deixar ali separadinho. Porque ele vai estar te gerando um rendimento e você tem, se caso acontecer uma mudança da liminar, você tem todo aquele valor aqui.
Então é interessante. Tem empresários, claro que vai depender de cada negócio, tem empresários que precisam desse dinheiro para fazer uma estrutura, ele precisa desse investimento imediatamente. E ele vai utilizar isso daí, ele usa metade. Assim, claro que vai depender muito de cada empresário, mas a gente sempre coloca as possibilidades, né? E aí, o que é muito interessante a gente falar? Que quando a gente, se eventualmente cair essa liminar, o empresário ele não tem que pagar, falar, e aí eu passei 6 meses dessa forma, eu vou ter que recolher tudo com juros, correção monetária, não vai correr os juros, você vai ter um prazo ali de 30 dias, a partir dessa decisão, 30 dias para pagar o passado, né? Vai ter a correção monetária, mas não vai ter os juros, então não é aquela coisa. O que onera muito? Os juros. Então é tudo uma questão de visualização e de saber que o fato de você estar economizando, essa redução de custos tributários, ela representa valores para a empresa, ela representa fluxo de caixa e a empresa pode empregar muito bem. Tem, por exemplo, clientes que eles trabalham só com investimento, eles pegam esse valor todo e investem. Durante até o fim da ação, o rendimento que isso gerou para ele já conseguiu investir em outra coisa. Então é juntar esses pensamentos da área tributária com o pensamento de empreendedor e realmente conseguir trazer conciliar ali êxitos, da melhor maneira, né? Questão de necessidades de muitas vezes de judicializar algo. Por quê? Porque quando eu tenho entendimento, o fisco ele tem entendimentos específicos de algum assunto e muitas vezes eles divergem desse entendimento. Então, de tempo em tempo, ele vai ter um entendimento variado de algum assunto. Isso representa um risco para a pessoa, para o empresário, para o contribuinte que vai atuar administrativamente? Sim, representa um risco, porque você não sabe qual vai ser o entendimento dessa vez, né? Então, por isso a importância de eu tenho até um artigo que trata dessa questão. Quais os riscos, até que ponto eu tenho que ficar ali preocupado com os riscos e que ponto que eu tenho possibilidade de fato, de redução, de ganho, né, com a redução dos custos tributários. E essa questão é muito importante, eu até abordo essa questão. Quando eu tenho entendimentos que eles estão variando no fisco, é importante eu tentar uma padronização e buscar um respaldo disso daí. Então, eu gosto muito de, às vezes, judicializar alguma questão que tenha essa variação de entendimento, para que mais à frente a empresa, o meu cliente, por exemplo, ele não tenha, não seja sujeito a uma autuação, por exemplo, por causa de uma divergência do próprio entendimento do fisco, né? Administrativamente, não tem muito o que fazer, né? O entendimento é igual mudanças de composição. Mas, judicialmente, eu consigo ter um embasamento mais forte, mais seguro, mais conservador. Ações ou não a serem tomadas, a avaliação da senhora em relação a essa questão dos obstáculos enfrentados pelos empresários. Claro. É claro que, assim, antes de tudo, a gente não pode desconsiderar aquela questão das dificuldades mesmo, da complexidade das normas, da alta carga tributária, do tempo que tem que ser gasto com obrigações acessórias. Isso dificulta muito o empresário em si, para ele até mesmo estar acompanhando a situação favorável daquele momento, né? Aliado a essa questão, a gente não pode esquecer que o medo é um grande obstáculo para o empresário. Essa preocupação, esse medo de retaliações, esse medo do fisco no outro dia bater na porta dele. Eu tenho algumas situações que eu acho assim, até certo ponto engraçado, mas mostra o medo. Não, doutora, eu não vou fazer isso não. Amanhã eu tenho certeza que a Receita vai estar aqui na minha porta, ela vai começar a mexer tudo, ela vai achar... E, de fato, não é. Isso é um mito, é um grande mito. E que essa ideia, ele acaba funcionando muito bem, vamos dizer assim, como um maximizador de tributação. Porque muitas empresas, por muitos anos, estão pagando a mais por medo. Simplesmente por medo. O fisco não vai bater lá na sua porta e falar, olha, o senhor está pagando a mais, né? Vamos organizar isso aqui, vamos conversar. Né? Não, tem que partir do empresário. Então tem que partir do empresário, né? Isso é muito importante. E aquela questão também que o empresário tem que ficar muito atento e saber o limite da atuação interna, o limite da contabilidade. Não tem como você achar que o contador vai dar um milagre em tudo, porque ele tem que se pautar, a atuação dele é se pautado pelos entendimentos da Receita. Então ele não tem como mudar aquele entendimento. Quem pode buscar essa mudança é o profissional
advogado, que aí é um profissional especialista na área tributária. Isso é muito importante também, porque é uma questão complexa, você precisa, tem procedimentos diferentes, então você precisa ter, de fato, um acompanhamento de um profissional especialista que seja da sua confiança e que seja, que as atuações sejam pautadas pela lei. Tudo que a gente está tratando aqui de possibilidades de redução tem que ficar muito, muito latente, que são possibilidades dentro da lei, estão em conformidade com a legislação, não é nada que refoge, não é nada que burla a lei.